Olá! Hoje vamos conversar sobre uma história bem marcante aqui de Indaial, sabe? Henrique Vanck, a empresa Vanck, que todo mundo conhece, e a casa dele. Temos bastante coisa para explorar sobre esse legado. A ideia é, assim, entender melhor como foi a trajetória desse imigrante austríaco, chegou aqui com tão pouco, né? E construiu um império, e como a Vanck virou o que é hoje. E, claro, dar uma olhada na casa antiga dele, que faz parte da trilha do Patrimônio Memórias de Indaial. Bom, vamos começar pelo começo, então. A chegada do Henrique Vanck Sênior aqui no Brasil. Pelo que sei, ele veio da Áustria lá em 1891. Chegou órfão, desembarcou no Rio, Ilha das Flores. Foi para Curitiba, aprendeu mecânica e só depois veio para cá, para Indaial, para trabalhar de torneiro, né, na metalúrgica do Bruno Streich. Que começo, hein? Uma jornada e tanto, sem dúvida. E olha, ele se integrou bem rápido aqui. Em 1900, casou com a Emma Streich. A filha do chefe. Exatamente. E tiveram, imagina só, 11 filhos. Uma família grande mesmo. Ele até deu uma saidinha, foi para Ibirama por um tempo, ali por 1908. Mexeu com serraria, lavoura. Sério? Não sabia dessa parte. Sim, mas logo voltou para Indaial e aí sim virou sócio na Streich Co., uma oficina mecânica. Ah, então foi daí que começou a história da Vanck mesmo. Foi o embrião, digamos. Em 1918, ele montou a própria fabriquinha dele. Focada em quê? Ferramentas agrícolas. Super importante para a época, né? Para os colonos daqui. Com certeza, era o que precisavam. Aí, em 1922, ele assumiu tudo sozinho. A firma virou Henrique Vanck. E uma curiosidade, nos anos 30, ele foi até subdelegado e delegado aqui em Indaial. Nossa, ele era bem ativo na comunidade, então, né? Não só empresário. Muito. E a empresa só crescendo. Em 37, virou Henrique Vanck CSA. Depois, em 41, Metalúrgica Henrique Vanck CSA. Mas olha, a grande virada mesmo, aquilo que mudou tudo, foi nos anos 60. O que aconteceu nessa época? Conta mais. Foi uma mudança, assim, radical. Eles saíram da metalurgia mais pesada, das ferramentas, e apostaram tudo em eletrodomésticos. Começaram com as lavadoras de roupa. Aquelas famosas lavadoras Vanck. Aquelas redondinhas. Minha avó tinha uma. Essas mesmas. Foi um estouro no Brasil todo. Uma visão de negócio incrível, né? Pegaram um timing certinho da modernização das casas, do mercado consumidor crescendo. Foi isso que levou a Vanck para o nível nacional. Depois vieram secadoras, centrífugas, fogões. Que demais essa adaptação. De ferramenta para agricultura para linha branca que todo mundo queria ter. Impressionante. E não parou mais de crescer. Hoje é aquele parque fabril gigante, né? Na BR-470, com uns 58 mil metros quadrados, vendendo para o Brasil inteiro. Uma transformação e tanto daquela oficina lá do começo. É verdade. E falando em marcos físicos, vamos para a casa onde ele morou. Aquela que ele começou a usar em 1917. Fica ali, perto do centro, e a arquitetura dela é bem interessante, né? Construída na virada do século. Muito interessante. É uma casa térrea, mas parece maior por causa do sótão bem alto. Dá uma imponência. E o detalhe principal na frente é aquela janela grande no telhado, tipo uma sacada coberta. O nome técnico é mansarda. Mansarda? Que chique. É, sim, tem outros detalhes da época também, tipo as telhas de cerâmica, sabe? Aquelas em formato de escama, chamadas rabo de castor. E as molduras nas janelas, na porta, tudo bem trabalhado. Essa mansarda servia para alguma coisa ou era só para bonito? Olha, além de deixar a fachada mais bonita, com certeza ajudava a iluminar e ventilar o sótão, que não era só um enfeite, era o espaço usado, né? A casa toda é de tijolo maciço, bem forte, e tem aquele jardim na frente, com um gradil de ferro fundido bem antigo, sabe? Com os desenhos, completam o visual da época. E a casa não é simétrica, o que era comum também. Quer dizer, não é só um prédio antigo e bonito. Tem história ali. De jeito nenhum. É um elo direto com essa história toda que a gente está contando. Mostra como o Vanck cresceu na vida, sabe? Reflete como era a arquitetura e o jeito de viver aqui em Indaial naquela época. E hoje é um ponto de memória super importante para a cidade. Entendi. Então, resumindo a nossa conversa, a gente viu essa jornada incrível do Henrique Vanck, né? De imigrante órfão a um grande industrial.
Vimos como a empresa dele se transformou, se adaptou. E virou um nome conhecido no Brasil todo. Exato. E como a casa dele não é só tijolo e telha, mas um pedaço vivo da nossa história aqui em Dayal. Perfeito. E sabe, isso faz a gente pensar, né? Como essas histórias individuais, tipo a do Vank, com um trabalho duro, visão para negócios, participação na comunidade, acabam moldando a identidade de um lugar, mudando a paisagem mesmo de uma cidade como a nossa. Fica aí a reflexão, então. Quantos outros lugares que a gente passa todo dia, aqui em Dayal ou em qualquer cidade, não guardam histórias assim tão ricas? Histórias de gente que veio de longe, que empreendeu, que mudou as coisas. Que outras narrativas locais estão aí só esperando para a gente descobrir?